Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Marcos, capítulo número 13. Enquanto os irmãos abrem, eu quero dar boas-vindas àqueles que nos visitam hoje à noite. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Nós vamos hoje à noite cultuar ao Senhor, continuar cultuando Ele agora, ouvindo a sua palavra. Marcos, capítulo número 13, verso de número 24 a 27. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Vamos orar mais uma vez. Bendito Senhor, eu rogo nesse instante o teu auxílio. Te peço que o Senhor use a mim para falar aos corações dos teus servos, para falar aos corações do teu povo que aqui está. Recebe este culto, Senhor Deus, recebe este culto como gratidão a Ti por nossas vidas, por Tuas misericórdias, por Tua bondade, por Teu amor, porque o Senhor tem sido benigno conosco, tem sido paciente. Te louvamos, ó Senhor, porque sabemos que Tu não deixa a Tua palavra cair, ó Deus, e falhar. Então vem hoje à noite ministrar os nossos corações, consolar as nossas almas, nos confrontar e nos desafiar por meio do que está escrito aqui e por meio do que ouviremos. Que o meditar dos meus lábios, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus nós te agradecemos, gratos, todos nós digamos amém. Nós estamos profundamente, aliás, nós somos profundamente impressionáveis com grandes eventos, megas eventos. Um exemplo clássico disso é a abertura das Olimpíadas. A cada Olimpíada, o mundo inteiro para assistir, tomado de admiração e de encanto com os efeitos das luzes, das músicas, das danças, das coreografias, etc. De todos os que estão aqui neste auditório, aqueles que já assistiram à abertura de uma Olimpíada, mesmo que pela TV, sabem da grandeza impressionável do que eu estou a falar. Um outro grande evento que também causa o mesmo efeito de admiração e de espanto, não tanto pelas luzes, mas pela arte do esporte, é a final da Copa do Mundo. O mundo inteiro para por 90 minutos ou mais diante de uma TV e assiste com total atenção, com total cuidado, cada passe, cada escanteio, cada falta, cada lateral, cada pênalti, sem sequer perder um só lance daqueles jogos. Aliás, para quem não sabe, o maior público já colocado em uma partida de futebol foi na final da Copa do Mundo de 1950, no Maracanã. Quase 200 mil pessoas tiveram a infelicidade, não sei se todos eram brasileiros, mas se foram, tiveram a infelicidade de assistirem o Brasil perder a final da Copa do Mundo para o Uruguai. Ainda bem que não foi para a Argentina, né? Entretanto, meus irmãos, por mais portentosos que sejam estes eventos, nenhum deles podem ser comparados com a beleza, a grandeza,
a maravilha e a majestade que terá o evento mais impressionante e significativo de todos os tempos: a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é a gloriosa esperança da igreja. E será o evento mais impressionante e mais estonteante que o olho humano verá em toda a sua existência. O texto que acabamos de ler fala exatamente sobre a segunda vinda de Cristo. E ele compõe a segunda sessão do capítulo 13 de Marcos. Na primeira sessão, nós consideramos o princípio das dores e a grande tribulação. E nesta segunda sessão, consideraremos o assunto da segunda vinda de nosso Senhor a este mundo. Esse tema posto aqui vem confirmar a abordagem proléptica de tudo que temos falado até agora, ou seja, que o que estava profetizado contra o templo, para acontecer contra o templo, era apenas uma amostra grátis do que estava para acontecer, ou do que está para acontecer com este mundo, na segunda vinda de Cristo e no fim dos tempos. O grande fato a ser considerado, irmãos, é que a salvação que foi dada aos crentes naquela época por meio das advertências de fuga, quando a cidade fosse invadida pelos romanos, também as mesmas advertências estão sendo dadas à igreja de Deus por meio do advento de Cristo, por meio da segunda vinda de Cristo após a grande tribulação. Perceba que nosso Senhor fala do tempo em que se daria o início, ou que se daria o seu retorno no início do versículo 24. Ele diz que naqueles dias, após a referida tribulação. A tribulação que ele está falando aqui é exatamente a que está descrita no verso de número 19. Em outras palavras, Jesus está dizendo que após o tempo em que Deus estabeleceu soberanamente para aquela terrível tribulação acabar, terrível tribulação que, como ele diz aí no versículo 19, você pode perceber, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Então, após essa referida tribulação, Cristo despontará no céu, vindo nas nuvens, com poder e grande glória. As dores do parto darão lugar à alegria do nascimento da criança. E o que neste caso significa após a grande tribulação, os dias agudos, os dias difíceis, os dias problemáticos, os dias de profunda perseguição contra os crentes, esses dias serão substituídos pela salvação eterna no retorno de nosso Senhor e Salvador a este mundo. Pois bem, este grandioso evento nos traz três verdades tremendamente importantes e profundamente consoladoras, dignas de total atenção por todo aquele que sem reservas, ama e espera ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Quais são essas verdades, pastor? Em primeiro lugar, toda beleza e glória vista e imaginável deste universo serão abaladas, aniquiladas ante a beleza e glória da majestade de Cristo em seu retorno. Eu vou repetir isso aqui. Toda beleza e glória, vista e imaginável, que você pode conceber, pode ver, pode perceber neste universo, serão abaladas ante a beleza e glória da majestade de Cristo. Volte comigo a Marcos e veja os versos de número 24 e 25, por favor. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o que acontecerá? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados.
Observe, deixa eu explicar isso aqui. Nosso Senhor aqui está usando a mesma linguagem dos profetas do Antigo Testamento. É uma linguagem escatológica padrão para anunciar grandes mudanças políticas ou algum juízo atingindo Israel. Por exemplo, em Isaías 13:10 está escrito: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Em Isaías 34:4 também diz: todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército dos céus cairá como cai a folha da videira e a folha da figueira. Em Ezequiel, capítulo 32, versos 7 e 8, diz: quando eu extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas, encobrirei o sol com a nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus. Em Joel, capítulo 3, versículo 15, diz assim: o sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. Observe, no Antigo Testamento, essa linguagem ela tem um sentido metafórico, ligado a eventos no campo político e social da nação. Seria a queda, por exemplo, de autoridades, tanto dentro quanto fora de Israel. Entretanto, no Novo Testamento, às vezes que essa linguagem é empregada, ela traz consigo uma aplicação meta-histórica, além da história, e literal, ou seja, serão acontecimentos literais que subordinarão e suplantarão a história em seu caráter de curso linear, como a conhecemos. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6. Verso de número 12 a 14. Apocalipse 6, verso de número 12 a 14. O sexto selo é quebrado. Quem é digno de desatar os selos? O Cordeiro de Deus é digno de desatar os 7 selos. E o sexto selo aqui está sendo quebrado. Então diz assim, verso 12. Vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho. Olha, a mesma linguagem de Isaías. Quando se enrola, então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Agora veja o capítulo 8, versículo número 12. No toque das trombetas, a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficassem sem luz. Veja. Todos esses textos vêm fundamentar a mensagem de Nosso Senhor, que os luminares sofrerão uma convulsão cósmica, um colapso cósmico total, anunciando a sua vinda. Tudo voltará por um instante a ser como era antes da criação, havendo apenas trevas sobre o abismo. Além disso, sabemos que na antiguidade, os homens, e alguns o fazem ainda hoje, adoravam luminares celestes. Adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas, os planetas, como seres que tinham poder de influenciar os assuntos da vida humana. Este é um ponto em que Calvino, comentando esse texto, pede cautela para não fazermos conjecturas
além do que o próprio texto diz, que os luminares perderão seu brilho na vinda de Cristo. Bem, meus irmãos, não precisa dizer muito sobre o fato de que todos os astrônomos ateus que não creem na Bíblia Sagrada ficarão no mais profundo espanto. O mundo inteiro querendo uma explicação científica plausível para o que está para acontecer, mas nada poderá ser explicado, nada poderá ser testado, nada poderá ser anunciado em uma entrevista coletiva, exceto pela fé nas Escrituras somente. Nesse momento em que a lua não dê mais o seu brilho, em que o sol não dê mais o seu brilho, em que as estrelas caírem do firmamento, neste momento se perguntarão: onde está Carl Sagan? Onde está Stephen Hawking? Onde está Albert Einstein? Onde está Richard Feynman? Seus estudos, o que trarão de explicações? Para que servirão anos e anos de pesquisa nesta hora? Para nada. Absolutamente nada. O universo inteiro, como o conhecemos, como podemos enxergá-lo agora, estará no mais absoluto blackout. Escuridão total. Apagão. Particularmente, eu acredito que a vinda de Cristo não causará um blackout, um apagão apenas no céu, mas também em tudo que os homens consideram admirável, como o sol, admirável como a lua, admirável como as estrelas, invencível, tudo que é adorável neste mundo, à parte de Deus. À parte de Deus. Os grandes avanços da ciência se tornarão completamente obsoletos. Não conseguirão explicar os últimos acontecimentos. De nada valerão os telescópios, os foguetes, as sondas enviadas para Marte, os satélites, as descobertas espaciais. Tudo não passará de poeira inútil naqueles dias. As grandes mentes deste mundo, todo o intelectualismo ateu, será reduzido à confusão mental. As grandes mentes não conseguirão dar uma vírgula de explicação do que está ocorrendo acima de suas cabeças. Além da ciência, também temos o caso dos falsos profetas. Onde estarão os falsos profetas nessa hora? Os falsos messias, as demais religiões, serão terrivelmente desertados de suas concepções espirituais equivocadas, malignas, perturbadoras, sem qualquer base bíblica. Perceba, eu estou dizendo a vocês que tudo que é admirável neste mundo, assim como é o sol, assim como é a lua, assim como são as estrelas, assim como é o universo de um modo geral, assim como são as galáxias, tudo que é admirável neste mundo será reduzido a nada ante a majestade de Cristo quando ele despontar nas nuvens. Todo o poder, toda a grandeza, toda a beleza, toda a maravilha que nossos olhos possam contemplar neste mundo serão reduzidos à escuridão quando a última trombeta tocar nos céus. Um estudo realizado pela Nature Astronomy, falando sobre a morte do Sol, disse o seguinte, abre aspas, mais ou menos dentro de 5 bilhões de anos, isso é a ciência que está dizendo, a estrela Sol se tornará uma gigante vermelha, à medida em que seu núcleo encolhe, enquanto suas camadas externas se expandem para além da órbita de Marte, devorando tudo o que estiver pela frente. Estima-se que temos somente 1 bilhão de anos de habitabilidade em nosso planeta, uma vez que o brilho do astro aumenta em cerca de 10% a cada bilhão de anos, a pesquisa diz, é inevitável que busquemos outras moradas no espaço, se quisermos continuar existindo enquanto espécie. Fecha aspas. Veja, a mensagem da astronomia não está muito distante da mensagem bíblica, não. Se você é daqueles que diz,
A ciência tem que comprovar o que a Bíblia está dizendo. Note, a própria ciência está dizendo que chegará um dia em que o Sol deixará de existir, em que o Sol se apagará. No entanto, notem o pessimismo que ela traz. Ela diz que precisaremos ir para outros planetas se quisermos continuar existindo. Não há mais redenção, não há mais jeito. Não há como escapar. É apenas uma questão de tempo, dizem eles. Todos seremos engolidos pelo próprio Sol. Ele se expandirá de tal maneira que não haverá escapatória. Todos morreremos se não virarmos extraterrestres. Se você não virar um ET, você não vai escapar. Não tem como escapar. Pois bem, é assim que os homens deste mundo encaram o fim desta existência, como algo que veio do nada e que está voltando para o nada, sem nenhuma menção ao Deus Criador de todas as coisas, sem nenhuma menção a Cristo, sem nenhuma menção à sua mensagem. Aliás, eles julgam anticientífico falar de Deus. Falar de Deus perto da ciência é como um assunto de criança perto de um adulto, eles consideram. Mas vejam o que Mateus diz quando escreve a mesma coisa lá no capítulo número 24. Ele fala que a vinda de Cristo, que naquele dia da vinda de Cristo, os homens deste mundo estarão na mesma condição em que estavam os homens nos dias do dilúvio, sem qualquer preocupação, celebrando as grandezas desta vida, sem se importarem com Deus, dando ouvidos à ciência, dando ouvidos ao próprio homem. Então Mateus diz, relembrando o texto de Noé lá de Gênesis, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Até que Noé entrou na arca. Assim estão exatamente os homens hoje, ocupados com os brilhos deste mundo, as novas tecnologias, os entretenimentos, o sucesso, a prosperidade, a vida fácil, os carros de luxo, as mansões em condomínios fechados, as influências entre os poderosos, os jantares de gala nos passos dos leões da vida. Nada de se preocupar com Deus e sua lei. Nada de querer conversa com o dia do Senhor. Tudo parece estar indo às mil maravilhas nesse mundo. Até que os luminares serão apagados no céu. Até aquele instante, tudo parece estar indo às mil maravilhas. Até que os luminares serão apagados e os homens ficarão sem entender nada. Entrarão em angústia profunda. Angústia terrível e todo gozo, todo prazer, todo brilho, toda beleza, toda grandeza e todo poder será reduzido à angústia, à agonia, à perturbação, a desespero. Toda festa humana cessará. Todo som que alegra os homens a dançarem parará. Toda dança terminará em desmaios agonizantes. Aqui está posto. O Sol e a Lua realmente sofrerão um colapso cósmico. As estrelas serão abaladas, mas não por causa dos cálculos da matemática, mas sim porque Jesus voltou. Porque Jesus retornou. Porque toda a beleza deste mundo foi ofuscada pela beleza e majestade da glória de Cristo. Quando Lucas escreve as palavras de nosso Senhor com mais detalhes, ele diz em Lucas 21, verso 25 e 26, diz: haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Desmaiarão de terror. Irmãos, esta é a descrição perfeita de como os moradores desta terra ficarão quando os poderes dos céus forem abalados. Quando os poderes dos céus forem sacudidos. Filhos em angústias,
casais em agonias, pais em desesperos, jovens aturdidos, profissionais e empresários desesperados, cientistas ateus confusos, homens e mulheres desmaiando de tanto terror. As expectativas agora serão as piores sobre este mundo. Aqui está o quadro lamentável do que acontecerá com aqueles que renegarem a Cristo, que zombarem do seu evangelho, da sua cruz, da sua graça, da sua misericórdia, que desprezarem seus chamados ao arrependimento de pecado e de crerem na palavra de Deus. Tais pessoas estarão sob intenso pavor. Pavor. Ouça. Hoje é uma ótima oportunidade para se discernir qual posição é a sua exatamente agora. Se você estará entre os que celebrarão a vinda de Jesus, ou se você estará entre os que desmaiarão de pavor quando Jesus voltar. Os que desmaiarão de tristeza, de assombro, de agonia, quando o sol não der mais a sua claridade, quando a lua se tornar negra e quando as estrelas caírem do firmamento. Onde você estará? Entre os que celebrarão este momento ou entre os que chorarão de angústia? Então esta é a primeira grande verdade. Que toda beleza e glória que você possa imaginar agora e ver agora se tornará em nada ante a majestade e beleza e glória da segunda vinda de Cristo. A segunda verdade. Todo olho verá Cristo vindo nas nuvens com poder e grande glória. Todo olho verá. Volte comigo, por favor, a Marcos 13, veja comigo o verso de número 26. Marcos 13, verso de número 26, diz assim. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Observe. Ainda que esse pareça um versículo simples, ele nos traz palavras que significam muito no entendimento da teologia cristã. Por exemplo, nosso Senhor começa dizendo, então verão. Quem verá? Ou seja, não é um evento que apenas a igreja verá, mas todos os homens da terra, da face deste mundo, verão. É um evento universal e ninguém ficará sem ver Cristo em seu retorno. Mateus nos diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão. Não é algo que atingirá apenas um grupo pequeno de pessoas. Muito menos será invisível, como afirmaram no passado as testemunhas de Jeová e o adventismo do sétimo dia. É uma vinda visível a todos. Todo olho o verá. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 está escrito, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Então nosso Senhor prossegue no versículo 26 e diz, quem vem? Ele fala, o Filho do Homem. Esta é uma expressão tirada do livro de Daniel, o livro do Antigo Testamento, quando em suas visões apocalípticas, eu falando de Apocalipse e essas bombas explodindo, o pessoal vai pensar que já está acontecendo o Apocalipse, né? Mas para quem está em casa assistindo, saiba que aqui é muito celebrado as festas juninas, e aí eles soltam muita bomba. Mas vamos lá. Daniel teve uma visão, e nesta visão, ele escreveu o seguinte, Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Observe, esta é uma referência direta ao Messias, glorificado em sua vinda. Jesus está se referindo a ele próprio, quando fala sobre o Filho do Homem. Ele é o Filho do Homem que está vindo da parte
de Deus. Então, logo em seguida, ele termina dizendo o instrumento em que ele virá e também em qual condição ele virá. Final do verso. Vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Veja, nuvens no Antigo Testamento geralmente simbolizam a presença da glória de Deus. Êxodo 19, versículo 9 é um caso desses. Isso significa que Deus não mais estará presente no templo. Deus estará presente agora em Jesus, o Filho do homem. Certo? É o Deus Filho que está vindo. O Deus Filho, em nome do Deus Trino, está lá o Deus Filho. Além disso, meus irmãos, a condição em que ele virá não será mais aquela condição de humilhação, de fraqueza, mas com poder e grande glória. Ou seja, com a mais absoluta autoridade divina, a autoridade de Deus, recebida do Pai, para salvar o seu povo daqueles dias terríveis e julgar impiedosamente os seus inimigos. Daniel 7,14 diz o seguinte: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esta será a condição em que Jesus virá uma segunda vez, com poder e grande glória. Isso será o consolo dos crentes e será o espanto dos ímpios. Será o terror para aqueles que rejeitam a Jesus. Uns estarão celebrando em festa, alegria, gozo perfeito, recebendo vida eterna, sorrisos largos, abraços, brados de glória a Deus, brados de aleluia, brados de vitória, perfeita felicidade. Por outro lado, haverá aqueles que estarão em profunda angústia, em profunda agonia, porque não creram no unigênito Filho de Deus. Não deram crédito aos seus mensageiros quando eles clamavam a plenos pulmões para que se arrependessem dos seus pecados e crescem no Evangelho. Preferiram ouvir os filósofos, preferiram ouvir os psicólogos, preferiram ouvir os sociólogos, os astrônomos, os cientistas, mas nenhum deles poderão ajudá-los quando Jesus, o justo juiz, despontar nas nuvens. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 10, Paulo diz o seguinte: abra comigo, por favor, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo número 1. Isso é chuva, né? Eu vou falar igual a irmã aqui no sábado. Manda mais, Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 7 a 10, diz assim: e que dê a vocês que estão sendo atribulados, olha a igreja aí, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Perceba, o apóstolo reúne perfeitamente aqui os dois povos que estarão presentes na segunda vinda de Cristo. O que estará maravilhado e o que estará frustrado. O que será salvo e o que será banido, de uma vez por todas, da face do Senhor e da glória do seu poder. Eis a pergunta que não quer calar.
dentre quais destes povos você estará naquele dia? Dentre quais desses povos você se fará presente naquele dia? Qual será a sua realidade se Cristo voltar hoje? Salvo e feliz? Ou consternado e banido da presença de Deus? De que maneira você se imagina naquele dia? Pulando de alegria? Saltitando de alegria? Ou desmaiando de terror e de pavor? J.C. Ryle, conhecido pastor anglicano inglês, ele disse o seguinte a esse respeito, comentando exatamente esse texto, abre aspas: a segunda vinda de Cristo será totalmente diferente da primeira. Na primeira ele veio em fraqueza, um tenro infante, nascido de uma mulher pobre, na manjedoura, em Belém, não percebido, não honrado e quase desconhecido. Na segunda, entretanto, ele virá com dignidade real, com os exércitos celestiais à sua volta, a fim de ser conhecido e temido por todas as tribos da terra. Jesus veio na primeira vez com a finalidade de sofrer, de tomar sobre si os injustos, os nossos pecados, de ser considerado uma maldição, de ser desprezado, rejeitado, condenado injustamente e morto. No entanto, ele virá uma segunda vez com o propósito de reinar, de sujeitar debaixo de seus pés todos os inimigos, de tomar os reinos do mundo como a sua herança, de governar a todos os reinos com justiça, de julgar a todos os homens e de viver para sempre. E em tudo isso, há pensamentos consoladores para os amigos de Deus. Fecha aspas. A vinda de Cristo para os amigos de Deus são pensamentos consoladores. Aí eu pergunto, você é amigo de Cristo? Você é amigo de Cristo? Você está no hall dos amigos de Cristo? Está presente no hall dos seus amigos? Há consolo em seu coração em pensar na segunda vinda de Cristo? Se Jesus voltar agora, você o encontrará como seu Senhor e Salvador ou como seu juiz? O texto diz, em poder e grande glória. É assim que nosso Senhor virá uma segunda vez. Todo olho verá, todo joelho terá de se dobrar ante a sua majestade. Que grande consolo, irmãos, é esta verdade bíblica. Que grande consolo. Saber que Jesus não virá mais para uma manjedoura, mas virá para o seu trono de glória para todo sempre. Em terceiro e último lugar, terceira e última verdade. Todos os eleitos de Deus serão reunidos a Cristo e estarão com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo número 27. Volte comigo lá, por favor. Então, Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Preste atenção aqui. Enquanto a vinda de Cristo tem uma ênfase negativa, pessimista para os incrédulos, para os crentes em Jesus, aqueles que nasceram de novo, ela tem uma ênfase completamente positiva, otimista. Pois como Paulo falou, Cristo virá para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Esse é o alvo. E isso acontecerá exatamente como está posto aqui. Para ser glorificado nos seus santos, Ele reunirá todos consigo. Sob seu comando, os anjos irão em busca de cada crente, de cada cristão bíblico, em todas as partes do mundo, em cada casa, em cada vilarejo, em cada bairro, em cada tribo, em cada viela. Onde tiver um crente fiel a Cristo, nenhum será esquecido,
Nenhum santo será deixado para trás deste tão glorioso dia, desse tão esperado momento. E eu digo mais, nem mesmo os que já morreram, nem mesmo os que já estão sepultados. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4. Verso de número 13 em diante. Primeira Tessalonicenses 4, verso de número 13 em diante. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Os demais não têm esperança de ressurreição. Para eles, morreu, acabou, já era. Eles não têm qualquer esperança. Mas Paulo diz, vocês não podem reagir dessa forma. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Olha que mensagem interessante. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaro o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Sabe aquele amigo, aquele irmão, aquele parente, crente em Jesus, que já foi para a glória há muito tempo? Pois bem, você verá ele voltando com Cristo e você se encontrará com ele na glória nos céus. Os crentes que já dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Eles também não serão esquecidos. Pelo contrário, o poder de Deus juntará cada célula de seus corpos. Sendo que dessa vez, diga-se de passagem, não mais carcomido por doenças e enfermidades, mas perfeitamente glorificado, com um corpo glorificado. Olha o que o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios 15, verso de número 51 a 53. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Esta será a condição em que os que já morreram subirão para se encontrar com Cristo nos ares. Bem como será a condição também daqueles que ainda estarão vivos quando Cristo voltar. Receberão corpos glorificados, transformados, livres da corrupção do pecado e da presença do pecado, livre de toda doença e de todo o mal. A vinda de Cristo será mais doce que o mel para o crente. A vinda de Cristo será mais doce que o mel, por exemplo, para o crente que está com um câncer terminal no leito de hospital. Será mais doce que o mel para o crente que está lutando diariamente contra os vícios. Será mais doce que o mel para o crente que está sofrendo perseguição por causa de Cristo, padecendo com filhos no submundo das drogas, sofrendo com um marido escravo do alcoolismo, batalhando contra o pecado da pornografia, enfrentando uma depressão teimosa. A segunda vinda de Cristo será mais doce que o mel para o crente que padece com um casamento infeliz, para o crente que está desempregado, lutando para sobreviver.
A segunda vinda de Cristo será mais doce que o mel para o crente que está lutando contra a diabetes, pressão alta, gastrite, problemas cardíacos, doenças relacionadas ao cérebro. A segunda vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, é certo que não haverá mais divórcios, nem famílias destruídas, não haverá mais mentira, não haverá mais falso testemunho, homicídios, furtos, roubos, não haverá mais medo, não haverá mais ansiedade, não haverá mais pessimismo, não haverá mais desânimo, não haverá mais autismo, síndromes psíquicas, síndrome do pânico, não haverá mais solidão, não haverá mais fraqueza, não haverá mais tristeza, não haverá mais abandono, não haverá mais mal nenhum, porque Cristo, Rei dos Reis, voltou para estabelecer seu reino de justiça, seu reino de bondade e seu reino de vitória. Porque todo o mal que a gente vê nesse mundo é reflexo do pecado em nossas vidas. É reflexo do pecado. E quando Cristo voltar, o pecado será aniquilado, será extinguido. Seremos transformados em corpos glorificados e nada disso mais nos abalará. Tudo que eu falei para vocês aqui são as coisas negativas que não terão mais na segunda vinda de Cristo. Mas permita-me trazer a vocês as positivas, as que passaremos a ter de um modo perfeito e completo. Veremos Cristo face a face e estaremos com Ele para todo sempre. Não mais haverá dor, choro, toda lágrima cessará, toda angústia não mais existirá. Haverá comunhão perfeita entre os santos filhos de Deus. Nenhuma gota de inveja existirá em nosso meio, nenhuma gota de rancor passará por nossos corações. O crente mais fraco será perfeitamente amado pelo mais forte. O crente mais forte será perfeitamente admirado e amado pelo mais fraco. Não haverá mais despedidas após o culto. Ninguém vai mais precisar se despedir e sair daqui às carreiras, porque na segunda-feira já tem a vida, já volta à loucura que é. Não, pois estaremos juntos para todo sempre. A alegria dos irmãos será plenamente a nossa alegria. Os jovens serão perfeitamente amados pelos mais velhos. Os mais velhos serão amados perfeitamente pelos mais jovens. A igreja nunca mais se apartará do seu amado Senhor e estará com Ele para todo sempre, para a glória de Deus Pai. Além de tudo isso, meus irmãos, além de tudo isso, ainda reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso que Daniel disse no capítulo 7, versículo 27, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Serão dados a nós. Note os termos que o profeta usa. Será dado o quê? Domínio e majestade ao povo de Deus. Em outras palavras, a herança de Cristo é a mesma nossa herança. O que Cristo vai herdar, nós também herdaremos. Aí nós não mais seremos o povo perseguido, não mais seremos o povo odiado, não mais seremos o povinho da sociedade, não mais seremos o povo de mente quadrada, não mais seremos amados por nosso Deus e amados por nosso Cristo para todo sempre. Que gloriosa promessa, meus irmãos, temos aqui. Que gloriosa promessa temos em saber que o Senhor está vindo nos buscar e que junto com Ele estaremos para todo sempre. Nada mais estará entreposto entre nós e Ele, e nada mais nos separará do seu maravilhoso amor. Nada. Por isso que em Romanos 8, 37, Paulo diz. Aliás, abra comigo aí Romanos 8, por favor. Verso de número 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. No hino de número 102 do Cantor Cristão, fala exatamente sobre este anseio escatológico que todos temos. Todos nós temos um anseio escatológico, irmão. Até o próprio ímpio, até o próprio ateu,
ele tem um anseio escatológico. Ele olha para esse mundo e ele vê que tem algo errado. Ele vê que tem algo que está onde não deveria estar. Ele vê que tem algo que precisa ser mudado. O próprio ímpio vê assim. Quanto mais nós, os crentes. E no hino 102 do Cantor Cristão diz assim: Cristo volta, nem mais penas, nem mais pranto, nem mais dor, nem mais sombra de pecado, nem mais falta de vigor. Ele volta para a glória sua igreja conduzir, para tê-la então consigo no celestial porvir. Cristo volta. Não sabemos em que dia tem de ser, mas estamos confiados em que seu rosto iremos ver. A palavra santo afirma e não poderá falhar. E por isso esperaremos Jesus aqui voltar. Esta é a gloriosa esperança da igreja. E eu pergunto, é a sua também? É a do seu coração? Participar daquele dia? Que glorioso dia, que maravilhoso dia, em que veremos nosso Senhor face a face. Face a face. Permita-me encerrar essa mensagem com as palavras do próprio apóstolo Paulo, quando ele disse: desde agora, 2 Timóteo 4,8, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos. Você ama a vinda de Cristo? Você anseia pela vinda de Cristo? Você ora pela vinda de Cristo? Coloque todos os dias em sua oração a seguinte expressão: Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor. Vem logo nos buscar. Vem buscar a tua igreja. Nada aqui, meus irmãos, neste mundo se compara à beleza e majestade de glória que nós viveremos juntos a Cristo. Nada, absolutamente nada. Que nosso coração anseie cada vez mais, para que possamos, de uma vez por todas, estar com o nosso Deus e nunca mais nos apartar de sua presença. Oremos. Ó Deus, bendito Pai, te dou graças por este momento. Muito obrigado pela tua palavra, pelo grande consolo que ela nos traz, pela grande esperança que ela infunde em nossos corações. Senhor, volta logo, vem nos buscar, Pai. Vem buscar o teu povo, vem buscar a tua igreja. Nós somos teus, tu nos compraste com o teu sangue. Tu nos escolheste, Senhor. Tu nos chamaste, tu nos predestinaste antes da fundação do mundo para sermos teus. E tudo que nós queremos agora, Senhor, é estar contigo. Que o Senhor venha buscar, ó Deus, o teu povo. Venha nos transformar. Venha, ó Deus, nos levar para ti de uma vez por todas. E assim, Senhor, para que reinemos ao teu lado pelos séculos dos séculos. Onde não haverá mais mal, não haverá mais dor, nem lágrimas. Onde, ó Deus, toda a alegria será plena e perfeita. Onde toda a felicidade será verdadeira, pura, será eterna. Sim, Senhor. Onde as dores dos nossos corpos já não existirão mais, porque não há mais corpo carcomido pela doença, e sim corpo glorificado. Onde não há mais intenções malignas em nosso coração, porque nossas mentes estão plenamente glorificadas.